Então, hoje nós vamos falar só sobre, nós falamos um pouquinho de como se dá a abordagem inicial do tratamento, né, do câncer, os assuntos, assim, os tópicos importantes, antes de determinar a sequência de tratamento. Depois falamos da radioterapia, da cirurgia, e hoje vamos falar da parte clínica. Antigamente a gente falava em quimioterapia, né, mas hoje a gente fala parte clínica porque não é só quimioterapia, até porque a quimioterapia ela está se tornando coisa um tanto quanto do passado. Um passado que não é tão passado, mesmo falando do seu início, né? O tratamento quimioterápico comparando com o tratamento cirúrgico, por exemplo, né, que temos aí mais ou menos 5 décadas, 5 séculos, né? A quimioterapia completou 100 anos há pouco tempo atrás, né? E ela começou a ser difundida junto com o avanço, né, da indústria química no início do século XX, tá? Com as tinturas e principalmente com a guerra, né? Esse fato que todo mundo que sabe um pouquinho, lê um pouquinho da história da medicina sabe, mas talvez esse fato é o mais relacionado com a parte oncológica em si, né? Sobre o gás mostarda, né? Todo mundo conhecia o seu efeito agudo, né, de morte quase que instantânea de muitas pessoas, foi usado pelos alemães, né, na Primeira Guerra Mundial. O que muitos não sabiam, assim, o gás mostarda, porque a cor lembrava a mostarda e também o cheiro, o aroma lembra a mostarda, mas não é origem da semente de mostarda, não tem nada a ver. Só que o que poucos sabiam era o que esse gás ocasionava de forma crônica nos sobreviventes de pessoas, indivíduos que eram expostos a esse gás. Um casal de patologistas americanos, né, o Edward e Ellen, eles estudaram esses pacientes e viram que um dos efeitos crônicos desse gás era a pancitopenia. E ficou por isso, né? Não, imagina o pessoal todo focado na guerra, né? Pouco deram valor a esse achado de pancitopenia. Esses dois indivíduos, fugiu o nome agora, farmacopatologistas, Louis Goodman e Alfred Gilman, vocês conhecem bem os sobrenomes deles aí, porque eles dão nome a um dos principais livros de farmacologia, né, que a gente tem acesso e estuda. Eles foram assim nomeados para estudar a parte um setor da guerra, da Primeira Guerra Mundial, a guerra química, né, sobre os gases bélicos que era uma ferramenta muito importante na época, né? E o que intrigava eles era esse efeito Krugman, que era a pancitopenia. Então, eles pensaram assim, bom, mas se esse gás causa pancitopenia, será que o efeito deles também não poderia fazer com que não teria só atuação também nos glóbulos brancos, né? O que o efeito Krugman descrevia, né, aquele casal patologista, é que fazia uma pancitopenia, né? E eles viram que realmente esse gás, eles elaboraram uma forma de injetar esse gás em animais e sem causar outros efeitos, né, de vesícula, nada, vesicante, como alguns quimioterápicos fazem, e fazia uma leucopenia. Então eles hipotetizaram assim, bom, se causa uma leucopenia, será que será que a gente injetar esse gás naquelas doenças em que há um aumento dos glóbulos brancos, né, no caso a leucemia, isso não vai dar um efeito positivo, não vai, né, tratar a doença? Eles foram fazendo seus experimentos, mas os seus experimentos foram muito assim influenciados justamente pelo período de guerra, né? Vocês estão vendo hoje, né, um período de pandemia, o quanto fazer pesquisa atrasa, né? Toda a logística de materiais. Imagina uma guerra mundial, né? Então todo esse trabalho deles foi atrasado, foi prejudicado por essa guerra. E eles continuaram fazendo esses experimentos, inclusive com outros tumores, né? Eles injetavam esse gás em formulação de líquido e notaram resposta.
Só que isso ficou há muito tempo sem levar adiante, né? Ficou aí quase 30 anos, né? Sem levar adiante os estudos, né? Só na década de 40, e aí vocês veem que a década de 40 ela é muito similar em relação à expansão do conhecimento do tratamento oncológico, tanto para a parte da quimioterapia, né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, então a guerra aí atrapalhou bastante coisa, né? Tanto para a parte da radioterapia também, né? E também da cirurgia. Lembra que na década de 40 tinha aquele artigo que eu falei para vocês, né? Que a cirurgia foi substituída aí por uma cirurgia agora com anestesia, né, e também com a pasta antisséptica. Então, a partir da década de 40, essas três áreas da oncologia, né, terapêutica, começaram a criar corpo. Tá? Bom, a quimioterapia, como eu falei também na última aula para vocês, hoje a gente fala muito em alvo, né, terapia-alvo, mas a quimioterapia ela tem o seu alvo. Só que por muito tempo não se falou que tinha um alvo porque não se sabia, não tinha o conhecimento, né, como a gente tem hoje do DNA, né, a estrutura do DNA, então tinha a impressão de que a quimioterapia ela era um veneno que envenenava tudo e todos os elementos e órgãos do nosso corpo. Não deixa de ser uma verdade, né? Mas ela tem um alvo específico, né? O que envenena mesmo são os efeitos colaterais adversos do seu metabolismo, certo? E o alvo dela é, a maioria das vezes, e na maioria dos medicamentos, o DNA. Pode ser o RNA, pode ser a síntese proteica, e pode ser a síntese proteica específica, no caso aqui que a gente vai ver depois, dos microtúbulos, certo? Então, assim, a quimioterapia, do modo geral, ela é classificada em alguns subgrupos, né? Aqui a gente tem os antimetabólicos, que são, não vou entrar muito a fundo na parte de farmaco, porque não é também o objetivo dessa aula, tá? É dar uma linha geral, vocês vão ver o tão complexo que é se eu for entrar no assunto de cada um desses subgrupos aqui. Como eu falei para vocês, isso aqui é uma aula de quase um semestre, né? Então, nós temos os antimetabólicos, que são divididos basicamente em três grupos. Os antimetabólicos, eles atuam basicamente no metabolismo da formação e de precursores dos nucleotídeos. Tá? Então, nós temos os antagonistas das bases pirimidínicas, né? Da timina, uracila, da citocina, os antagonistas das purinas, né? Vocês sabem, a adenina e a guanina, e os antagonistas do ácido fólico, que é uma coenzima muito importante na formação e na formação dos nucleotídeos. Então, quando esses medicamentos são infundidos no corpo, né, eles entram na célula, né, no núcleo, tomam o lugar, os antagonistas, né, tomam o lugar das pirimidinas e das purinas, fazendo com que ocorra um erro, né, na replicação, na duplicação do DNA, e essa célula, invariavelmente, é encaminhada à apoptose. Né? E os antagonistas do ácido fólico, tá, o metrexete, e o rautetrexete, eles vão reduzir a, a, a expressão, a concentração de ácido fólico, que vai reduzir, invariavelmente, a formação das pirimidinas e das purinas. E, por consequência, vai ter também o efeito de redução da replicação do DNA. Certo? Então, esses são os antimetabólicos. Nós temos os alquilantes, né? E aqui entra o gás mostarda. Né? O que o gás mostarda faz? Isso aqui é a fita, essa escadinha aqui é a fita de DNA, tá? E aí, dependendo do tipo de alquilante, ele se liga na fita de DNA, ou na mesma fita, ou na mesma fita de forma dupla, impedindo com que ela se divida, né, para fazer a replicação, ou liga duas fitas de DNA de maneira distinta, né, impedindo a movimentação e a reabertura das fitas de DNA, ou para replicação, ou para síntese de proteica, enfim. Né? E isso aqui faz com que a célula né, encaminhe, o sistema de defesa da célula encaminhe esse sistema prejudicado aqui, né, para apoptose. Tá? A mostarda nitrogenada, até hoje, ela é usada, tá? Só que ela tem um novo
nome, ela é chamada ciclofosfamida. Teve algumas melhorias na sua molécula, né? Hoje a gente pode fazer endovenoso ou até mesmo por via oral, tá? Então, isso aqui a gente usa hoje, tá? É uma medicação importantíssima para vários tipos de tumores aí, tá? Principalmente câncer de mama, uma medicação que a gente usa muito para câncer de mama. Então, só para vocês verem, assim, ó, que todos esses nomes que estão nos quadradinhos aqui, são todas, é tudo quimioterapia, tá? Então, assim, a quimioterapia, ela age basicamente desde os precursores do DNA e do RNA, né? Até na parte de transcrição do DNA para o RNA, e também a parte de formação da proteína, da leitura do RNA mensageiro para formar a proteína, certo? Por exemplo, a asparaginase é uma quimioterapia que ela age num aminoácido, fazendo com que esse aminoácido não esteja disponível para formar a proteína, certo? Então, principalmente a asparaginase ela é usada em leucemias, tá? Então, algumas proteínas importantes na formação da célula leucêmica, ela não é formada justamente pela falta de aminoácido que é degradado com o uso da asparaginase, tá? Então, a gente tem um grande grupo, o maior grupo de medicamentos aqui são medicamentos alquilantes, tá? Então, são medicamentos que se ligam, como eu falei para vocês, na fita de DNA de uma das mais variadas formas, fazendo com que o DNA não seja prejudicado na sua leitura, né? Nós temos medicamentos que formam radicais livres e que, de alguma forma, também atuam degradando o DNA de uma maneira muito semelhante à da radioterapia, tá? E outro grupo de medicamentos quimioterápicos são os inibidores mitóticos. O que esses quimioterápicos fazem? Eles podem fazer, eles atuam basicamente na formação dos microtúbulos, tá? Que vão ser importantes para guiar, né, os cromossomas na sua fase de metáfase, para divisão, né? E na estrutura das células em si. Nós temos basicamente 3 grupos dentro desses agentes antimitóticos, tá? Que são um grupo de medicamentos que inibe a formação dos microtúbulos. Então, não ocorrendo a formação dos microtúbulos, não vai ocorrer a formação do fuso, não vai ocorrer a pareação dos cromossomas no fuso celular e não vai ocorrer divisão celular. Nós temos medicamentos que inibem também a formação do fuso, daí, né? Não dos microtúbulos. E nós temos os medicamentos que inibem a degradação desse fuso, ou seja, é formado todos os microtúbulos, e esses microtúbulos depois eles não são degradados, né? Prejudicando a divisão celular dessa maneira. Então, esses medicamentos também são todos usados no nosso dia a dia, certo? O grande problema disso aqui, então, embora eles sejam medicamentos alvo específicos, de células, eles são alvo específico, eles não são alvo específicos entre células normais e células neoplásicas, né? Então, esse é o grande problema e é o que explica os efeitos colaterais das medicações. Estão me ouvindo aí, pessoal? Sim, André. Tudo tranquilo. Basicamente, vocês viram que a célula, né, ela tem que estar, tudo que eu falei aqui, onde que a quimioterapia atua, a célula está se dividindo. Então, basicamente, a quimioterapia, ela atua estão em divisão, certo? Tá? Então, isso explica a efetividade do tratamento, onde que ela atua, mas também a toxicidade. Né? Então, a célula tem que estar se dividindo para a quimioterapia atuar. Então, as células neoplásicas são as mais afetadas por esse tratamento. Né? E a toxicidade também. Então, por exemplo, as células que mais se multiplicam no nosso corpo são as células do nosso epitélio, né? E as células do sistema hematopoético. Então, ali também a quimioterapia vai atuar, e é por isso que explica a toxicidade da pancitopenia provocada por alguns agentes quimioterápicos, né, a neutropenia, né, a anemia, o vômito, a diarreia,
O vômito ele é causado por basicamente dois mecanismos, né? O primeiro é pela lesão do epitélio da mucosa do sistema gastrointestinal e também algumas toxicidades diretas dos nossos receptores de êmise, né? A diarreia, mesma forma, né? Ocorre uma lesão do epitélio glandular, então, no nosso intestino, com extravasamento de líquido, né, do mesênquima para a luz do intestino, ocasionando a diarreia. Uma outra linha do tratamento clínico, tá, é a famosa hormonioterapia, que teve muito em voga nos últimos meses, por um dentista que fazia tal de hormonioterapia, e a teoria dele era que o câncer tinha cura, porque a causa do câncer era por deficiência de hormônio, e o tratamento era repor o hormônio. Então, ele fazia a reposição de nanotestosterona, não sei se vocês viram isso aí na mídia aí. E até ele foi agora, tinha que ser preso esse cara, né? Mas ele foi só impedido de fazer o tratamento. Quantos pacientes acabaram morrendo por causa desse tipo de atitude, né? Porque quando a gente fala em hormonioterapia na oncologia, na verdade, é uma anti-hormonioterapia, né? Porque a maioria dos cânceres que são hormônios sensíveis, o que a gente faz é um bloqueio hormonal. A gente costuma dizer hormonioterapia, mas na verdade é uma anti-hormonioterapia, né? E nós temos dois grupos mais representativos desse tipo de terapia, que é o câncer de mama e o câncer de próstata, tá? O efeito dessa hormonioterapia é basicamente o mesmo, tá? Então, olha aqui, o que acontece, tá? Normalmente, tá? Nos tecidos, falando aqui na mama, né? Dentro do citoplasma, nós temos receptores de estrógeno, né? O estrógeno, ele atravessa a membrana, se liga nos receptores, esse complexo migra até o núcleo, num setor do DNA específico. Quando ele se liga, ocorre uma série de ligação de cofatores e ocorre a transcrição gênica, seja para produzir proteína do leite ou uma proteína responsável pela multiplicação celular do epitélio glandular mamário, tá? Então, esse é a fisiologia normal, tá? Alguns tumores de mama, em torno de 75%, na verdade, a grande maioria, há uma hiperexpressão desses receptores, né, denotando que esses tumores, eles dependem muito da ativação hormonal para se multiplicar. Isso foi descoberto na década de 70, mais ou menos, assim, já vinha se postulando isso desde do início do século 20, mas a parte terapêutica mesmo na década de 70, que ganhou mais corpo justamente com o boom que teve aí dos incentivos do governo norte-americano para pesquisa. Você também tem na parte histórica, né? Na década de 60, então, o homem já tinha ido para a Lua, né? E o tratamento para o câncer ainda não estava sendo, não tinha essa atenção governamental que merecia. Então, foi feita uma campanha muito forte junto ao Senado americano, para que se incentivasse mais a pesquisa. Então, na década de 70, ali foi 60, 70, foi um grande salto também na pesquisa relacionada à célula, né, e ao tratamento do câncer. E ali que surgiu um anti-hormônio, né, o primeiro, que na verdade seria um modulador, né, então ele é um modulador do receptor de estrógeno, tá? Que hoje, e depois logo passou a ser chamado de tamoxifeno, no dia a dia. O que esse medicamento faz? Ele ocupa o mesmo receptor de estrógeno, só que esse complexo migra para o sistema específico para ele no DNA, só que pela configuração diferente, os cofatores necessários para que ocorra a transcrição, eles impedem que a transcrição ocorra. A conformação fica diferente. Então, há uma migração até o núcleo, só que não ocorre a transcrição. E temos uma outra classe mais moderna, que são os degradadores desse complexo, né? Eles ocupam o mesmo receptor, só que não só não migram, mas também como destroem os receptores. Então, e não ocorrendo a transcrição de uma determinada proteína, porque isso vai depender qual tecido
eles vão atuar. Isso aqui basicamente também é com a testosterona, tá? Então, os antiandrógenos que a gente usa para câncer de próstata é basicamente a mesma coisa que esse sistema, né? Eles ocupam os receptores, tá? E impedem que ocorra a transcrição. Outras formas de hormonioterapia ou anti-hormonioterapia é tirando, né, o estrógeno do corpo também de outras formas, né? Fazendo a castração, que a gente chama. A gente pode fazer a castração química, certo? Ou a castração cirúrgica, tirando as glândulas, né, que produzem esses hormônios. Né? Então, na mulher, os ovários e nos homens, os testículos. Uma outra classe de medicamentos são os antiangiogênicos. Por muito tempo se viu e se confirmou que o câncer, depois com o passar do tempo, ele vai criando uma rede, né, de vascular própria, né? E essa rede vascular própria é fundamental para a sua sobrevivência e também para a sua disseminação, né? Eu lembro que na década de 90 eu lia bastante artigos em geral, assim, de revista, super interessante. E eu lembro que na época estampava a capa de muitas revistas, né? Essas moléculas como sendo a cura do câncer, né? Ora, então se tu tinha uma molécula que impedia a formação de vasos sanguíneos para o câncer, né? O câncer ia morrer de fome e também não ia enviar as suas metástases pelo corpo, né? Essa assim o racional, né? Então o câncer vai crescendo e depois vai desenvolvendo, ele secreta, né, fatores de crescimento da angiogênese, atraindo a formação de vasos para o seu leito, né, a neoangiogênese. Então, o ser humaninho, aqui está o epitélio, aqui está o tumor, então ele secreta os fatores, né, os fatores se ligam a receptores da parede vascular e vai fazer com que atraia a formação de vasos sanguíneos para o leito tumoral, tá? Então, esse medicamento chamado bevacizumab, tá? É um anticorpo que abraça esses fatores, impedindo com que eles se liguem aos receptores e, teoricamente, impedindo que ocorra a formação de vasos sanguíneos, tá? Então, essa foi a teoria na época. E o que aconteceu? Né? Aconteceu que deu um resultado muito efetivo nos tratamentos, né, para o câncer, só que não salvou, né? Assim, retardava o crescimento tumoral, né? Mas não eliminava por completo. O que se viu depois? Que, na verdade, existem muitos outros fatores e muitos outros receptores da angiogênese, tá? O bevacizumab, ele bloqueava apenas um, tá? E aqui estão alguns deles, certo? Então, olha só, nós temos esses fatores aqui, VEGF-A, VEGF-B, C e D, 4, certo? O bevacizumab bloqueava um, que foi o primeiro antiangiogênico disponibilizado no mercado. Depois veio um outro, o aflibercept, que daí abraçava todos esses 4 aqui, e depois veio o ramucirumab, um anticorpo que bloqueava o receptor do fator do crescimento tipo 2, tá? Todos esses aqui, ó, são anticorpos que eles atuam na parte extracelular. Então, aqui vai um macetezinho. Tudo que termina em MAB, né, são anticorpos. E os anticorpos, eles vão atuar em fatores ou receptores extracelulares. Nós temos agentes antiangiogênicos também, que eles atuam na parte interna da célula e eles terminam em IB. Né? Então, são moléculas, os IBs, regorafenib, sunitinib, pazopanib, sorafenib, levantinib, axitinib, cabozantinib, vandetanib, cediranib, todos eles são moléculas extremamente pequenas, né? Basicamente do mesmo tamanho do ATP, para vocês terem uma ideia do tamanho, né? Ninguém viu um ATP ainda, é muito pequeno, são moléculas muito pequenas, e eles atuam na parte intracelular, bloqueando determinados segmentos dos receptores intracelular, na parte citoplasmática dos receptores, ou das proteínas intracitoplasmáticas da cadeia, né, de reação, que a gente vai bater bastante a partir de agora. Então, todas essas moléculas aqui são antiangiogênicas. Vocês verem o tamanho, o numérico de antiangiogênicos, né, que a gente tem,
isso denota a importância que essa via tem no desenvolvimento do câncer e também na progressão do câncer. Mas todos eles não curam o câncer, né? Retardam, né? Reduzem a progressão, mas não curam. Por quê? Aqui vocês já podem encontrar uma explicação, né? De tantas vias, as vias angiogênicas que a gente tem. E muitas dessas vias, elas se conversam. Então, você bloqueia uma aqui, mas a outra fica aberta, entende? E aí ela cria uma resistência, uma hiperexpressão reativa, né? E ocorre uma fuga desse bloqueio por outra via. Nós temos uma outra classe também de tratamento que a gente chama de anti-EGFR ou anti-HER, tá? Todas essas medicações aqui, então, tem também os MAB, ó, são anticorpos que atuam na parte extracelular dos receptores, e os IBs que atuam na parte intracelular dos receptores. Uma coisa que vocês podem perceber também é que existem basicamente duas vias intracelulares que são ativas, basicamente, vocês vão ver depois tem muitas outras, mas basicamente todas convergem para essas vias aqui. A via do RAS, MEK, ERK e a via do PI3K, AKM, TOR. O que muda é os receptores, basicamente, mas todos desembocam nessas duas vias que vão ativar um determinado segmento lá do DNA, dependendo do tipo de célula aonde esses receptores estão expressos. Tá? Então, de novo, nós temos cetuximab, panitumumab, trastuzumab, pertuzumab, que atuam na parte extracelular, né? São anticorpos que se ligam a esses receptores, impedindo que o fator se ligue a esse receptor, ou impedindo que esses receptores fazem o que a gente chama, porque alguns desses receptores aqui, eles não atuam por si só. Vocês podem ver aqui, ó, que esse HER2 aqui, esse HER3, ele está junto com o HER2. Então, uma forma desse receptor ativar é o que a gente chama de dimerização. Eles se ligam, se juntam e atuam e ativam a parte intracelular, né? Então, nós temos duas formas de ativar esses receptores do EGFR. Uma forma é o fator, esse de rosinha aqui, ligando ao receptor, e aí ativa a via intracelular, ou ocorrendo a dimerização. Um receptor sozinho, ele vai lá, corre, se liga com outro receptor, e aí ocorre a ativação. Então, esses anticorpos, né, eles atuam de duas formas. Eles inibem, eles dificultam que o fator se ligue ao receptor, ou eles dificultam essa dimerização. Tudo no frigir dos ovos, impedindo, né, ou reduzindo a ativação intracelular dessas vias e fazendo com que a multiplicação celular se torne menos veloz, né, e a célula entre em apoptose. Nós temos outras vias aqui, então olha só, eu usei o mesmo slide para vocês verem, para mostrar para vocês que os receptores continuam sendo os mesmos, as vias elas convergem para a mesma parte, né? Mas o ser humaninho desenvolveu medicamentos, né, moléculas que inibem outras moléculas dessa mesma via. O que acontece? Em alguns tumores existe uma mutação dessas proteínas, né, em que independentemente do que acontece lá fora, nesses receptores, essas vias elas se tornam hiperativas e constantemente ativas, certo? Então, tem medicamentos que atuam nessa via aqui, especificamente numa determinada mutação. Então, se tem uma mutação do gene BRAF, por exemplo, que vai produzir uma proteína mutada, tem um medicamento que vai lá e vai se ligar nesse componente mutado, desligando a sua hiperatividade, tá? São os inibidores do BRAF-MEK. Alguns tumores, também, eles, na sua multiplicação celular, ocorre uma translocação, um rearranjo cromossômico, e esse rearranjo cromossômico, aqui no caso do cromossomo 2, faz com que ocorra uma formação de um gene diferente. E esse gene diferente vai formar uma proteína diferente. E essa proteína, chamada ML-ALK, ela adquire a capacidade de tirosina quinase. Ela adquire a capacidade de ativar tanto uma via
do PI3K KT-mTOR, quanto do BRAF-EC-MERC, de maneira independentemente do que acontece lá fora. Tá? E o ser humaninho desenvolveu uma medicação chamada crizotinib, que se liga nessa proteína desligando-a. Tá? E por incrível que pareça, né, a gente olhando assim, parece uma coisa de louco, né? Mas na prática, no nosso dia a dia, a gente vê essas coisas aí funcionando de maneira espetacular. Parece mentira. Isso não acontece em todos os tumores, né? Basicamente, isso aqui ocorre em câncer de pulmão, em torno de 3 a 4% dos cânceres de pulmão, adenocarcinoma de câncer de pulmão. Então, a gente pesquisa essa mutação, se é positiva, a gente tem essas 5 moléculas aí disponíveis no mercado já para prescrever para os pacientes. É um comprimido que ele toma por dia. Isso aqui faz com que vocês tenham uma ideia, um paciente que tinha uma sobrevida aí de 6, 7 meses, um paciente com doença metastática há pouco tempo atrás, hoje passa a ter quase aí 3, 4 anos em primeira linha de tratamento, né? Pode usar outras linhas depois. Então, mudou a história natural do paciente com câncer de pulmão. Uma outra proteína também que pode ser formada, né? Isso logo depois, alguns pacientes respondiam aos mesmos tratamentos aqui do anti-ML-ALK, só que não tinham a mutação. Então, o que acontece, né? Por que esses pacientes, mesmo não tendo a mutação da ML-ALK, respondem a essas mesmas moléculas? O que se viu é que esses pacientes que respondiam tinham uma outra translocação, só que essa translocação no cromossomo 6 formava uma proteína transmembrana, chamada ROS1. E essa proteína transmembrana tinha a mesma função que a L-ALK, ativava a via do RAS-MEK-ERK e a veia do PI3K AKT-mTOR. E, por uma felicidade e uma ironia do destino, também era inibida por essas mesmas moléculas. Então, uma era uma proteína transmembrana, certo? E a outra uma proteína intracitoplasmática com atividade de tirosinoquinase, e ambas sendo inibidas por essas medicações. Então, mais uma classe aí que fica à disposição também no câncer de pulmão. E o que é interessante é que essas duas mutações, essas duas translocações que formam essas proteínas, elas são excludentes, né? Mas, no entanto, o ROS1 ela é menos frequente. Então, primeiro a gente pesquisa o ALK, né, o ML-ALK. Se der negativo, a gente passa a pesquisar o ROS1. Eu falei para vocês, né, da via da PI3K, AKT-mTOR. Nós temos medicações que inibem a mTOR. A gente já tinha esses anti-mTOR lá na parte de transplante, como sendo um imunossupressor dos pacientes com transplante renal. Só que aqui a gente usa umas doses muito mais elevadas, né? Então, são medicamentos que inibem a mTOR. Então, olha só, inibindo aqui a mTOR, né? Independentemente do que acontece, vocês vão ver aqui, ó, a mTOR tem aqui, ó, aqui não está aparecendo, mas é nessa via aqui. Então, independentemente do que acontece lá fora, vamos tentar inibir aqui mais próximo do núcleo. Então, independente do estímulo que vier lá de fora, a gente impede que ele chegue até ao núcleo, né? E impedindo que ocorra a formação de proteínas relacionadas, né, à proliferação celular, à angiogênese, etc. Tá? Tem esses medicamentos disponíveis no mercado, a maioria dos medicamentos que eu falo para vocês aqui, eles foram testados para as mais variadas formas de tumores, mas eles deram certo só para alguns determinados tipos de tumores, né? O porquê disso, provavelmente pelas crosstalk intracelular que a gente tem, vou mostrar mais tarde para vocês. Então, a gente tem esses nichos bem estabelecidos para determinados tipos de tumores. Então, everolimo, tensirolim, por exemplo, a gente usa para câncer renal, alguns tumores de câncer de mama e alguns tumores de pâncreas, tá? Em determinadas linhas, numa sequência específica. Alguns cânceres também têm uma mutação nessa proteína aqui, na PI3K. E essa mutação faz com que, e de novo, independentemente do que aconteça lá fora, essa via esteja constantemente ativa, né? Então, a gente tem como também pesquisar a mutação dessa proteína aqui, e se der positiva, nós temos essas 3 medicações disponíveis no mercado. No Brasil, só o alpelisib, tá? Isso aqui a gente vê, está liberado para câncer de mama.
Uma outra classe de medicamentos recentemente posta aí no mercado são os anti-TRAC. O que são os anti-TRAC? Os NTRK são receptores de proteínas importantes na formação do nosso sistema nervoso central e periférico. Tá? Então, a gente tem isso aqui, principalmente nos tecidos, no tecido nervoso. Alguns tecidos periféricos também, só que de uma maneira muito pouco expressiva. O que se viu é que alguns tumores, eles formam essas proteínas, e elas formam essas proteínas que adquirem a capacidade de ativar, de novo aqui, ó, RAS-HEC-MERC, né, e PI3K. Elas adquirem a capacidade de ativar essas vias de forma constante, independentemente do que acontece lá fora, tá? E isso aqui foi pesquisado e foi utilizado essas medicações aqui também, e foi um troço, assim, impressionante, né? Então, não é em todos os tumores que a gente presencia isso, mas naqueles pacientes que têm essa mutação, essa via expressa de forma constante, o uso dessas medicações, a taxa de resposta, assim, são impressionantes. Uma outra via é o do MET, tá? Isso que geralmente acontece em tumores do hepatocarcinoma, tá? É uma proteína que geralmente tem nesse tecido, só que em alguns tumores ocorre uma mutação no domínio intracelular, fazendo com que esse domínio esteja eternamente ativo, né? E, de novo, ó, ativando as vias do AKT-mTOR e do RAS-HAF-MEK-ERK. Já temos essas medicações aí no mercado também para usar nessas situações. Tá? Nós temos também o anti-RET. Então, assim, vocês verem que são várias situações, vários receptores. Esses receptores são expressos ou mutados dependendo do tipo do tecido aonde ocorre. Então, cada tumor tem a sua bateria de exames que a gente pede, a gente sabe que que pode estar mutado ou não. E se está mutado ou não, a gente tem os seus alvos e seus medicamentos. Funciona basicamente como um antibiograma, né? Tu tem as bactérias lá, cultiva as bactérias e depois pinga lá e vê qual antibiótico que mata. Então, nós temos o câncer, né? A gente faz a biópsia, pesquisa o tipo de mutação que tem, ou da hiperexpressão, e, paralelamente a isso, a gente vai ter as medicações e as classes de medicações que a gente vai ter para usar. De novo, né? Do RET, aqui, ó. Isso aqui geralmente está mutado ou hiperexpresso no câncer de tireoide, tá? E essa medicação já tem no mercado também. Então, se tem uma mutação que torna esse domínio intracelular hiperativo, a gente usa a medicação, ela se liga ali no domínio intracelular, impedindo a ativação de toda essa cascata aqui, tá? Então, vocês veem que a maioria das que eu falei aqui é inibe, né? Agora nós temos outras classes também, no caso aqui são anticorpos, termina em AB, né? Eu falei para vocês, em MAB, são anticorpos. Algumas células, no caso aqui são linfócitos B, né? Eles têm essas proteínas que se chama de CD, nós temos aí quase 300 tipos de CD, que são os cluster differentiation. Conforme a célula hematopoética ela vai evoluindo e vai sendo maturada, ela vai deixando de expressar alguns cluster differentiation e vai expressando outros. Então, dependendo da quantidade desses cluster que tem na membrana celular, ela vai ter uma característica. Então, por exemplo, as células que têm CD20 na membrana, elas são células B maduras. Então, as células B maduras, elas vão ter esse cluster differentiation. É típica das células B, certo? Então, aquelas leucemias, aqueles linfomas que têm esses cluster differentiation, o que o ser humaninho fez? Desenvolveu um anticorpo, né? Esse anticorpo se liga, anticorpo anti-CD20, né? Esse anticorpo se liga nesse receptor, nesse antígeno, né? Fazendo com que ocorra, depois eu vou falar para vocês, isso que a gente chama de imunidade passiva, quando a gente usa anticorpos com alvo específico, né? Então, esse anticorpo vai se ligar a esse alvo específico
e ele vai desencadear pelo menos dois métodos de lise tumoral. Um é ativando a via do complemento, né? E aí a via do complemento abre aqui esse complexo de membrana e levando a lise tumoral. E outro mecanismo é a própria fugiu a palavra, a imunidade celular, né? A citotoxicidade celular, em que a célula apresentadora de antígeno, até macrófagos, vão reconhecer que vão chegar ali, putz, tem uma célula ali cheia de anticorpos, né? Não é normal uma célula estar cheia de anticorpos ligado na sua membrana, né? Então, isso o sistema de defesa interpreta como algum problema. Vai ali reconhecer e leva à morte celular por citotoxicidade direta. Né? Então, basicamente, são esses dois mecanismos de ataque, né, que esses anticorpos desencadeiam nas células tumorais. No caso aqui, células tumorais que têm o CD20. Elas vão atuar também nas células normais que têm CD20? Vão, mas com mais efetividade, mais, assim, de forma mais pronunciada nas células tumorais, porque são as que mais têm, no caso das leucemias, por linfócito do tipo B. Nós temos o ibrutinib, então, ele é termina em ib, então é uma molécula muito pequena, de tirosina quinase, do tamanho de um ATP, que vai atuar intracelularmente neste fator aqui, fator de tirosina quinase de Brutons, tá? Que é uma via expressa, tá? E que se faz uso nos tumores do sistema hematopoético também. Tá? Vocês podem ver que aqui, ó, de novo, a KT-mTOR tá no meio, né? P3K, AKT-mTOR, RAS-REF, MERC também sempre estão no meio ali, tá? Então, esse medicamento vai atuar de forma a inibir também essa via hiperespécie em alguns tumores do sistema tumores da hematologia. O brentuximab, ele é muito parecido com um sistema que antecedeu, na verdade, o precursor desse mecanismo de tratamento do câncer foi uma molécula chamada TDM1. O que esse TDM1 fez? É basicamente igual isso aqui, que faz, né? São anticorpos. O que o ser humaninho viu? Que muito desse tratamento aqui, ó, quando o anticorpo se liga a um fator, a célula, como mecanismo de defesa, faz uma endocitose, certo? E inativa esse complexo. Faz uma endocitose, os lisossomos vão lá, degradam todo esse sistema, e a célula expressa um outro fator sem estar bloqueado. Então, por isso que a maioria desses anticorpos a gente tem que sempre estar usando de forma constante, porque a célula vai sendo limpa por um mecanismo de macrófagos aqui, né? Ou pelo próprio sistema de endocitose. Então, o que o ser humano fez, né? O cientista. Ele foi lá e acoplou uma molécula extremamente tóxica, quimioterápicos extremamente tóxicos, que certamente não poderiam ser usados de forma normalmente como qualquer outra quimioterapia, conjugou com o anticorpo, né? Esse anticorpo ele se liga ao seu antígeno, esse complexo sofre endocitose, e no momento que ocorre a lise desse complexo, ocorre a liberação da quimioterapia de forma bem específica naquela célula, tá? E a célula acaba evoluindo para a apoptose. Então, esse aqui é o famoso cavalo de Troia da biologia celular, né, do ataque celular. Então, é um cavalo que entra lá, né, e acaba destruindo a célula de dentro para fora. Então, a gente tem isso no TDM1, no câncer de mama, e também para o brentuximab para as leucemias e linfomas da célula T, porque esse CD30 aqui é um cluster differentiation que é típico das células T. Uma outra classe de medicamentos são os inibidores do proteossoma. O que são os proteossomas? O proteossoma é como se fosse aí como é que se chama aí os recicladores de lixo, né? Então, é um complexo proteico intracitoplasmático relacionado a
a reciclagem de proteínas reciclagem de proteínas celulares. Então, tem muitas proteínas ali que começam a ficar velhas, né? Proteínas em excesso, que o sistema ubiquitina pega, leva para esses proteossomas, ocorre uma quebra dessas proteínas em aminoácidos, e depois esses aminoácidos, eles são, ou peptídeos, né? São reutilizados na formação de outras proteínas. O que esses medicamentos fazem? Eles entopem essas proteossomas, né? Impedindo que ocorra a reutilização de proteica. Então, vai ocorrer um acúmulo citoplasmático de proteínas, né? Isso, por competição de espaço, vai fazer com que a célula não consiga mais fazer as suas funções normalmente, né? Então, os proteossomas também. Isso não, embora tenha sido testado em vários tumores, o único que deu certo foi no mieloma. Uma outra classe de medicamentos também são os inibidores da PARP. Então, vocês veem que o negócio é bruto, né? Tem bastante coisa aí para falar. Quando ocorre uma quebra de fita do DNA, tá? Uma quebra de fita simples, um dos sistemas responsáveis pela correção dessa quebra é o sistema de PARP, tá? Ele vai lá, um complexo proteico, e corrige essa quebra. Quando esse PARP não funciona, está inibido, esse DNA continua se multiplicando e vai ocorrer a quebra da outra fita, tá? Vai ocorrer a quebra da outra fita. Quando ocorre a quebra da outra fita, a célula não se multiplica mais e vai ocorrer a evolução para a apoptose. Isso se a gente... Deixa eu ver se tem aqui nesse slide. Não. Esse aqui é o normal, tá? Assim, não, na verdade nem é tão normal, para complicar um pouquinho mais. Quando ocorre a fita dupla, quebra da fita dupla, a gente tem um outro sistema chamado BRCA, isso que a gente já viu falar, né? O BRCA 1 ou 2 é um complexo de proteínas que se liga nessa quebra dupla de fita para corrigir, tornando ela assim. Então, se eu tenho o sistema BRCA íntegro, não mutado, esse sistema de BRCA, ele vai dar conta disso aqui e vai tornar a fita de DNA normal novamente. Agora, se eu tenho o BRCA mutado, essa arrumação aqui não vai ocorrer. E aí a célula vai entrar em apoptose. Então, esses inibidores de PARP aqui, eles só são utilizados, eles só podem ser utilizados em qualquer, mas eles só vão ser efetivos naqueles tumores em que eu tiver o BRCA mutado. Porque se eu tiver o BRCA mutado, essa correção não vai ocorrer. Vocês entenderam? Então, aqui assim, ó. Eu tenho o PARP íntegro, essa fita de DNA, essa quebra simples de DNA vai ser corrigida. Se eu tenho um sistema não íntegro do BRCA e eu inibir com uma medicação, por exemplo, o Olaparib, o sistema PARP, essa quebra não vai ser arrumada e a célula vai entrar em apoptose. O sistema PARP corrige quebra de fita simples e o sistema BRCA corrige a quebra de fita dupla. Na verdade, o BRCA 1 ou 2 é o sistema de correção de quebra de fita dupla mais comum, mas nós temos outros, tá? Por exemplo, o PALB2 também. Depois vocês podem perguntar, tá? Nós temos outros sistemas também, olha só. A gente falou muito na via do PI3K, mTOR, nós temos aqui outro lado, que é a parte dos anticorpos, dos hormônios, do BRAF, RAS, ERK, MERK, tá? E antes de chegar lá no núcleo, para ativar, para entrar a produzir uma determinada proteína, ainda tem um outro sistema chamado de ciclinas, tá? As ciclinas é um outro sistema de gatilho que vai fazer com que a célula entre em multiplicação celular ou na produção de uma determinada proteína. Então, o ser humano desenvolveu uma outra classe de medicação, que são os inibidores de ciclina, certo?
E esses inibidores de ciclina desligam essas proteínas, fazendo com que a célula não progrida, independentemente dos medicamentos, independentemente dos sinais que ocorram lá de cima, tá? A gente tem esses medicamentos hoje no mercado, os 3, e eles estão disponíveis hoje para uso no câncer de mama em determinadas situações. Já estão sendo testados também para outras situações, para outros tipos de tumores. Alguns dão certo, outros não dão certo. Então, tudo isso aí são terapias-alvos, hormonioterapia, quimioterapia. Agora, uma outra classe de medicamentos, uma outra classe de abordagem de tratamento da oncologia é a imunoterapia. E quando a gente fala em imunoterapia, não é só anticorpos, né? Vocês vão ver que um troço é muito mais complicado que isso, é basicamente isso. Quanto tempo eu tenho ainda, Léo? Alô? Tá me ouvindo? É que eu tô falando sozinho aqui. Vou ver no chat aqui. Estão ouvindo? Tá, vi que já tem umas perguntas aqui, depois vão anotando aí que depois eu... quanto tempo eu tenho, mais ou menos, ainda? Tá quase, acho que tá na finaleira. Tá. Deixa eu ver. Acho que eu vou ter que compartilhar de novo, né? Só um pouquinho aqui. Eu vou interromper aqui. Então, assim, a imunoterapia... Estão ouvindo? Alguém fala aí que você está ouvindo? Estão ouvindo? Sim, professor. Ah, beleza. A imunoterapia, vocês devem ter ouvido falar muito mais, de forma expressiva, nos últimos 2 anos, 1 ano, no momento em que 2 pesquisadores aí ganharam o prêmio Nobel da medicina por uma descoberta que revolucionou o tratamento do câncer, né? Então, assim, a gente viveu pelo menos umas 3 revoluções no tratamento do câncer, né? Em primeiro, com conhecimento e melhoria da parte cirúrgica, depois da radioterapia, a atuação da quimioterapia e agora o conhecimento da imunoterapia. Embora tenha se falado muito em imunoterapia, a imunoterapia ela já vem acompanhando a oncologia há muito tempo, só que não de uma maneira tão expressiva como nos últimos anos, né? Então, ó, lá em 1893, William Coley, ele observou que alguns pacientes que tinham câncer ou que tinham uma tumoração, né, principalmente tumores assim tumores exógenos, né, não na parte interna do corpo, né, porque não observavam isso, né, da parte interna. Aqueles tumores que tinham uma infecção bacteriana ou qualquer outra infecção sobreposta, alguns tumores eles tinham uma regressão espontânea, né? Mas não sabia por que tinha essa resposta, né? Hoje a gente sabe, né? A gente vai explicar depois mais tarde para vocês. Em 1991, né, foi demonstrada essa interação da CTLA-4, né, pelo James Ellison, agora eu fugiu o nome, que foi um dos ganhadores do Prêmio Nobel, né, e o outro, o Japinha, o imunologista aqui, cientista também, que descobriu esse PD1. Como é que essas moléculas atuam, né, na relação tumor, célula apresentadora de antígeno e linfócito T? Por muito tempo, então, se sabia que existia uma relação do sistema imunológico com o câncer, mas não entendia muito bem essa conversa e por que o sistema imunológico não atuava de maneira mais efetiva contra o câncer, né? E foi com essas descobertas aí da década de 90 e 2000 que se mudou toda a visão e o entendimento da relação do sistema imunológico com o câncer, tá? Desde a década de 80, desculpe, a gente já usava algumas coisas da maquinaria
imunológica para tratar o câncer, tá? Então, se utilizava as citocinas, né? O que são as citocinas? As citocinas, basicamente, são como se fossem os neurotransmissores, né? Inclusive, a gente se fala muito em sinapse imunológica, né? Que é esse espaço entre a célula de defesa e a célula tumoral. Então, a gente tem as sinapses, né, nervosas, né? Que são aquele espaço entre o axônio, as terminações nervosas ali, o axônio e o neurônio, do neurônio, as placas neuromotoras também, né, são as sinapses. E a gente tem essas citocinas que elas atuam nessa sinapse imunológica, né, estimulando essa conversação entre as células de defesa e as células tumorais. Então, desde a década de 90, a gente tem usado esses interferons, a interleucina 2, né, existia uma resposta muito tímida, né, mas era o que se tinha. E isso corroborava ainda mais a nossa ciência de que existia uma relação entre o sistema imunológico e o tumor, e o câncer, né? Só que faltava mais coisas, não eram respostas assim duradouras e não eram respostas muito efetivas. E, além disso, o uso dessas citocinas vinham com muitos efeitos colaterais, né? Pacientes tinham muita fadiga, eles tinham uma síndrome flu-like, que a gente chama, né, de gripe, o paciente tinha febre, dor no corpo, mialgia, ficava acamado, bem complicado de usar esse tipo de medicação. Mas, colocando numa balança um paciente com melanoma metastático, né, existiam situações em que a gente fazia imunoquimioterapia em altas doses. Fala para mim, papai. Hã? Só um pouquinho, pessoal, aqui que tem um problema. Agora vamos voltar aqui. Estão ouvindo? Sim, André, estamos ouvindo. E estão vendo? Sim, a apresentação aqui. Tá, beleza. Então, essa foi a primeira parte, assim, da imunoterapia, né? O uso de citocinas para tentar estimular o sistema imunológico. Mas não foi tão efetivo. O que estava por trás disso, né? Por que era efetivo, mas não tanto quanto a gente esperava? A gente depois evoluiu para a imunoterapia passiva, que são todos aqueles anticorpos que eu falei para vocês na parte anterior ali, né? Todos aqueles MABs, né? Que a gente tinha ali, né? Bevacizumab, pertuzumab, cetuximab, são anticorpos, né? Que eles atuam na parte extracelular, né? Se ligando a receptores e fazendo eles são alvos específicos, né? Fazendo com que ocorra uma inibição da ligação do fator com o receptor, mas também ativando uma resposta imunológica, né? Celular. Os linfócitos T chegavam ali, olhavam, só tem alguma coisa estranha e ocorria uma citotoxicidade indireta, digamos assim, e também por ativação da via do complemento. Então, uma imunoterapia passiva. Então, mesmo que se fala hoje, imunoterapia, né, como se fosse a descoberta agora, na verdade, a imunoterapia a gente já vem usando desde o final da década de 90, tá? Uma imunoterapia passiva, e na década de 80, né, com o uso de citocinas, que não deixa de ser uma imunoterapia também, tá? Então, como eu falei para vocês há pouco, né, esses anticorpos alvo específicos, eles têm um receptor, né, para se ligar, ele tem uns antígenos específicos para se ligar, e eles atuam de várias formas, pelo menos 2 ou 3 aí, tá? E nós temos também umas engenharia mais complexas, né, que são a imunoterapia baseada na bioengenharia de células T, chamada CAR T-cell.
também foi postulado muito aí na mídia leiga, né, como se fosse, como sendo a cura do câncer, né? Até teve um caso aqui no Brasil que foi feito, mas essa tecnologia ela é mais dominada em Israel, tá? Então, o tratamento esse é o tratamento aquele que custa $400 mil, tá? E agora alguns centros dos Estados Unidos que começam a fazer também. Embora começou a ser feito, mas a gente acredita que pela complexidade do tratamento, logo vai ser substituído por imunoterapia mais efetivas e menos complexas. Como é que funciona isso aqui? Então, você faz uma aférese de células T do indivíduo, tá? E por engenharia genética, você introduz um segmento de DNA que vai fazer com que ocorra a formação de receptores específicos para um determinado antígeno de um determinado tumor. Tá? Então, é uma engenharia muito bem trabalhada, digamos assim, né? E uma vez você implantado esse segmento de DNA para produzir um determinado fator, determinado receptor, para um determinado antígeno, de um determinado tumor, de um determinado paciente, e você comprovar que deu certo, você passa para um passo seguinte, que é a multiplicação celular, né, daquelas células T, modificadas por engenharia. E aí depois você faz um transplante dessas células no paciente, e aí, teoricamente, essas células T, né, com um receptor específico, vai atacar os antígenos específicos para os quais você trabalhou, tá? Então, aqui uma outra forma lúdica de explicar, né? Você tira as células T, você introduz aquele segmento de DNA específico para formar um receptor específico do tumor, lá por integração desse DNA novo no DNA do próprio paciente, e depois transfunde essas células T, que vão começar a caçar o tumor no paciente. Tá? Nós temos uma engenharia de células dendríticas. A teoria é muito parecida, só que ao invés de você tirar linfócitos T, você tira os monócitos, né? As células apresentadoras de antígenos. Então, você pega as células apresentadoras de antígenos, você pega antígenos tumorais do próprio paciente, certo? Apresenta os dois ali de forma extracorpórea, né? Faz com que essa célula apresentadora de antígeno se multiplique fora do corpo, né? Você comprova que realmente a célula apresentadora de antígeno começou a apresentar esses antígenos na sua membrana, e você reintroduz essa célula apresentadora de antígeno madura e agora ativada e sensibilizada para que ela dê sequência, né, na imunogênese do paciente. Vai fazer com que ocorra ativação das células T, e as células T, por consequência, vão atacar as células tumorais. Então, o mecanismo é muito parecido. Esse tipo de tratamento deu certo de forma assim não tão impressionante para o câncer de próstata. É o Sipuleucel T, já tem essa medicação, já tem essa tecnologia aí disposta à disposição no mercado, mas não são todos os centros que fazem. Você tem que ter uma estrutura um tanto quanto complexa, né, para tratar esses pacientes. Se eu não me engano, em São Paulo, só no Sírio ou Einstein que faz esse tipo de tratamento. E só deu certo para o câncer de próstata. E o câncer de próstata, hoje, a gente tem muitas opções de tratamento. Então, a gente dá preferência para esses tratamentos menos complexos, né? E isso a gente deixa aí para últimos casos. E o problema é que nos últimos casos, os pacientes já passaram por tantas linhas de tratamento que muitas vezes estão debilitados, né? E dificilmente toleram, né, esse tipo de tratamento. Então, a gente acaba encaminhando, às vezes, pacientes para centros de pesquisa para usarem outros tipos de medicamentos e outros tipos de imunoterapia que eu vou falar para vocês em seguida. Tá? Uma outra forma também de imunoterapia, a gente não usa muito aqui no Brasil, mas alguns centros fora usam, e também não é para todo tipo de tumor, que são os vírus oncolíticos, né? São vírus geneticamente modificados, né? Que eles são
injetados no leito tumoral, eles não são colocados numa corrente sanguínea, é um tratamento local, né? E que eles entram na célula tumoral, né? E fazem que a lise tumoral, a lise das células tumorais de duas formas, certo? Por um próprio ação direta do vírus, né, na célula, destruindo a célula por uma hiperativação do sistema de formação proteica, né? E outro mecanismo é que ele começa a expressar, e esse é o fundamento da terapia por vírus oncolítico, no momento que ele entra na célula, a célula começa a expressar antígenos estranhos, né, para aquele sistema, aquele corpo, e o sistema imunológico acaba reconhecendo aquilo ali como sendo um sistema estranho e acaba atacando o vírus e de lambuja, como se diz no Rio Grande do Sul, atacando a célula tumoral. Então, vocês veem que essa imunoterapia baseada em célula T, engenharia genética de célula T, das células apresentadoras de antígeno e dos vírus oncolíticos, eles não são para qualquer centro, né, e não são para qualquer paciente também. Até que veio a imunoterapia, que foi tão popularizada, digamos assim, na mídia leiga, são os anti-ACTLA4 e os anti-PD1. E a popularização desse tipo de tratamento não foi em vão, porque depois de 30 anos aí falando em imunoterapia, assim, realmente agora veio uma terapêutica da imunoterapia realmente efetiva. E tudo foi graças a esse indivíduo, tá? O James Allison, e um imunologista americano e um imunologista também japonês, ambos foram importantes. Esse aqui, principalmente pela descoberta dessa proteína aqui, ACTLA4. O que esse ACTLA4 faz e atua? Onde é que ele atua? Deixa eu molhar a garganta aí. Então, normalmente, aqui tem um melanoma, tá? Pode ser uma infecção, pode ser uma inflamação. A célula apresentadora de antígeno reconhece aquele problema, né? E reconhece um antígeno, tá aqui o antígeno, vai até lá no linfócito mais próximo. Lá no linfócito, aqui está a célula apresentadora de antígeno com o antígeno, ele apresenta esse antígeno para a célula T, certo? A célula T, ela tem mecanismos para continuar a resposta imunológica ou mecanismos para frear essa resposta imunológica. E é graças a esse freio da resposta imunológica que a gente não é um ser inflamatório, né? Porque a gente está sendo exposto a antígenos a todo momento. Agora dei uma tragada aqui numa cuia de chimarrão, tem 1 milhão de antígenos aqui, né? E eu não vou desenvolver uma resposta imunológica graças a um desses complexos aqui de inibição do sistema imunológico, certo? Um desses inibidores, uma proteína inibitória da continuidade da resposta imunológica é o CTLA4. Nós temos muitos outros, depois a gente vai ver. E quem descobriu isso foi o James Allison. E isso aqui permitiu o seguinte raciocínio. Bom, se eu inibir esse inibidor da resposta imunológica, será que a resposta imunológica não vai seguir para todo, ou pelo menos pela maioria dos antígenos que a célula apresentadora de antígeno mostrar para a célula T? E foi o que foi pesquisado. Então, se desenvolveu um anticorpo que se liga nesse fator aqui, nesse receptor de membrana inibitório, ACTLA4, chamado anti-ACTLA4. Então, tudo aquilo que a célula apresentadora de antígeno chegar e apresentar para a célula T, uma vez inibindo isso aqui, a célula T vai dar continuidade à formação da resposta imunológica, a célula T vai lá para o tumor e vai atacar o tumor. Isso aqui foi lançado no mercado em 2013, 2012, o artigo foi publicado no New England, se não me engano, em 2011, mas em 2013 já tínhamos a medicação aqui no Brasil. Pela primeira vez, isso aqui foi testado em melanoma, porque vocês viram lá na década de 80 aqueles trabalhos com citocinas,
eram grupos específicos de tumores onde as citocinas eram ativas, né? Principalmente melanoma e câncer de rim. Não se sabia por quê, e hoje a gente está conseguindo a entender melhor por que nesses tumores a resposta, o sistema imunológico tem uma importância maior. É pela expressão de antígenos na membrana celular. Enfim, então por isso que foi testado primeiro no melanoma e rim. E deu certo. Pela primeira vez, assim, houve uma resposta tímida ao tratamento do câncer, mas uma resposta duradoura. Ou seja, depois eu vou mostrar um gráfico para vocês, os pacientes que respondiam, eles ficavam anos com aquela resposta, certo? Isso era uma coisa inédita. Então, opa, tem coisa aí, né? Vamos trabalhar mais nisso. Paralelamente a isso, esse indivíduo aqui, Tazako Honjo, também ganhou o prêmio Nobel junto com James Allison, ele descobriu que uma vez que a célula T ativada chega lá no leito tumoral, o que acontece? Os tumores, alguns tumores, eles expressam uma proteína, dentre outras, chamada PDL1. O que esse PDL1 faz? É como se fosse um escudo. A célula T ativada chega para atacar o tumor, mas o tumor expressa essa proteína, impedindo com que a célula tumoral, que a célula T ativada, destrua a célula tumoral, certo? E aí vem o mesmo raciocínio. Tá, então se eu desenvolver um anticorpo ou um mecanismo que iniba, que quebra esse escudo, será que essa célula T, já previamente ativada por aquela célula apresentadora de antígeno, não vai atacar de maneira mais efetiva? E foi o que aconteceu. Atacou de uma maneira mais efetiva e mais duradoura. Então, o que aconteceu aqui? Usando esses dois medicamentos, a gente conseguiu fazer com que as células apresentadoras de antígenos tivessem uma maior efetividade em apresentar esses antígenos para as células T e uma maior efetividade com que essas células T ativadas atacassem as células tumorais. Tá? Então, nós temos hoje no mercado dois tipos de medicamentos anticorpos, oteminimab, anticorpos que inibem esse freio da célula T, né? É o ipilimumab e o tremelimumab. E hoje nós temos 5 moléculas que inibem essa conversa aqui entre a célula tumoral, aqui estão aqui a conversa entre a célula dendrítica ou apresentadora de antígeno com a célula T, e a conversa entre a célula T ativada e a célula tumoral. Então, nessa conversa aqui nós temos o B7 ou ACTLA4, tá? Aqui. E aqui na conversa entre a célula T e a célula tumoral, a proteína PDL1 e a proteína PD1 da célula T sendo inibida. Aqui também. Então, aqui, ó, isso aqui é uma apresentação gráfica. Daí a célula T ativada, né, chega na célula tumoral, né, libera suas citocinas e acaba levando a lise tumoral. Isso seria o correto, né? Mas o que acontece? As células tumorais, muitas delas expressam essa proteína PDL1, que é o Program Death 1 e 2, e afasta a célula tumoral, como se fosse um escudo, impedindo que afasta a célula T ativada, impedindo que ocorra o ataque do sistema imunológico à célula tumoral, certo? Então, nós temos os anticorpos que atuam nesses receptores de membrana aqui, fazendo com que a célula T ativada atua de maneira mais efetiva, combatendo o câncer, certo? Isso aqui, para vocês terem uma ideia, já está desatualizado, tá? Não, isso aqui é atualização. Eu atualizei esse gráfico aqui. Isso aqui é uma curva de Kaplan-Meier mostrando a sobrevida global de pacientes com melanoma metastático. Olha só, tá? Melanoma metastático pacientes que fazem quimioterapia, e vejam bem, tá? No SUS, ainda, a gente usa uma quimioterapia que faz com que os pacientes vivam, essa aqui está em meses, né? De 6 a 12 meses, tá? Usando o ipilimumab, que é a medicação aquela anti-ACTLA4, eu faço com que até 26% dos pacientes estejam vivos em 5 anos. Tá? Se eu usar só o nivolumab, que é aquela anticorpo anti-PDL1,
eu faço com que os 44% dos pacientes estejam vivos em 5 anos. E usando o sistema duplo, mais de 50% dos pacientes vivos em 5 anos. Tá? Então, vocês verem a diferença, né, de tratamento de um sistema para outro. Isso aqui tem no Brasil já, certo? E eu fico muito indignado aqui, agora vou fazer um desabafo, né? Que a gente vê muita questão do coronavírus, tá aí, gente, é um problema, né? Mas olha a mobilização que teve, né? Olha tudo que foi gasto e foi feito para essa doença. Agora, imagina você com melanoma, você sabendo que existe esse tratamento no Brasil, tá ali, do outro lado da esquina, um tratamento que pode te salvar, porque se vocês forem ver aqui, ó, depois de 5 anos, ocorre uma retificação da sobrevida, inferindo que talvez, no momento em que ocorra uma retificação da linha de sobrevida, depois de um determinado tempo, isso aqui é quase que sinônimo de cura, entende? Então, só a gente não fala em cura ainda, porque os dados são muito imaturos, a gente vai ver depois de 10 anos, né? Mas isso aqui é uma coisa inédita na oncologia, o que a imunologia, a imunoterapia está fazendo. E esse tratamento existe aqui em Chapecó, tá ali, mas não é para todo mundo. Então, assim, eu atendi o paciente no SUS e privado de manhã. Então, eu não falava isso para o paciente, né? Mas, no fundo, a gente sabe, só tu vai morrer porque tu é pobre, né? E mesmo sabendo que o medicamento existe no Brasil. E isso aqui, desde 2013, aí vocês calculam, nós estamos há 7 anos com o tratamento disponível no Brasil. E quantos pacientes morreram sem ter acesso a esse medicamento, certo? Isso aqui eu estou falando de melanoma, mas isso aqui acontece com todos os tipos de melanoma. Eu posso garantir, assim, bem tranquilo com vocês, que morreram muito mais de 100 mil pacientes, né, por falta de medicamento no sistema público, medicamento que já existe no Brasil. Isso é uma outra questão também que é muito paradoxal no nosso país, né? A Anvisa, que é um órgão do governo, libera, mas o SUS, que é um órgão do governo, não incorpora, entendeu? E aí o médico e o paciente ficam ali no meio, né? Então, é uma situação muito complicada para nós, profissionais de saúde, que a gente está lá na ponta de lança, né, no dia a dia. De manhã, tu trata um determinado tipo de paciente e de tarde, tu trata outro tipo de paciente, com uma quimioterapia da década de 70. Tu trata, então assim, o paciente acha que está sendo tratado e o médico finge que está tratando. Mais ou menos isso que funciona. Isso aqui, pessoal, esse aqui é um outro gráfico, também, ó, com imunoterapia, para câncer de pulmão, tá? Câncer de pulmão, pacientes que já trataram tudo que tinha que tratar, terapia-alvo, já está vivendo assim, ó, muito bem, 3, 4 meses, mas os pacientes que foram expostos a nivolumab, que é aquele medicamento anti-PDL1, e tiveram uma resposta, isso aqui é um gráfico de sobrevida global, que tiveram resposta, ou seja, teve reduziu um pouco do tumor. Pega esses dois tipos de, pega esses pacientes que responderam ou com a quimioterapia ou com o nivolumab e segue. Pessoal, isso aqui ó, são 60 meses, 5 anos de pacientes com câncer de pulmão metastático que já usaram um monte de tratamento. Mais de 50% dos pacientes estão vivos usando o medicamento uma vez a cada... Aqui agora, no início era a cada 2 semanas, agora a gente faz a cada 28 dias, né? Uma aplicação que é, assim, nem se compara com a quimioterapia, de toxicidade, praticamente zero de toxicidade. Tem algumas toxicidades ali que a gente maneja, né? Mas nem dá para comparar com a quimioterapia. De novo, tá? Muitos pacientes deixam de estar vivos por um medicamento que está no mercado, que está no Brasil, que alguns pacientes privilegiados fazem uso, mas outros que fazem da rede pública não têm acesso. Isso há muitos anos, muitos pacientes morrem, ninguém fala nada, a mídia está aí, faz um monte de sensacionalismo por determinadas coisas e por outras não. Só quem tem um paciente, tem um familiar com esse tipo de doença, ou um paciente, ou um profissional que atua no dia a dia tratando desse tipo de paciente, é que se revolta perante tantas dessas, né, essas diferenças que acontecem no nosso país. O que mais? Vamos lá, depois. Só para vocês terem uma ideia, o que a imunoterapia veio fazer na sobrevida dos pacientes com câncer. Então, assim, esses aqui são os pacientes sem tratamento, essa linha azul aqui, só para terem uma ideia, né? Todos acabam morrendo em determinado tempo. Fazendo quimioterapia, que é o verdinho aqui, ó, a gente prolonga um pouco mais a sobrevida, mas eles acabam morrendo, certo?
Fazendo a imunoterapia, a gente faz uma coisa inédita, assim, da sobrevida dos pacientes oncológicos. A gente acaba atingindo um platô, depois de um determinado tempo, que isso aqui significa para nós cura. E fazendo a combinação de imunoterápicos e até mesmo de quimioterápicos, tá? Fazendo combinações de imunoterapia, fazendo combinação com radioterapia ou com a quimioterapia, essa curva de sobrevida vem aumentando gradativamente. Por que ocorre isso? Provavelmente quando a gente faz uma quimioterapia citotóxica ou uma radioterapia citotóxica, a gente expõe mais o sistema imunológico a mais antígenos, né? Então a efetividade daquele sistema imunológico já ativado se torna melhor e maior. Então, combinando a imunoterapia, é como se fosse um carro, né? Nós temos o acelerador, como se fosse as citocinas, né? O combustível, né? Nós temos o freio, que são aqueles ACTLA4 ou o PD1, mas isso que tem hoje no mercado, né? E as vacinas, né? Nós temos aí as vacinas que são os anticorpos, né? Que tem o seu alvo específico, que tem a sua direção. Então, hoje, a gente está tentando combinar tudo isso aí. Então, a gente acelera dando citocina, né? A gente tira o pé do freio usando os anti-ACTLA4, anti-PD1 e talvez colocando anticorpos também que ajudam a aumentar a imunogenicidade das células ativadas. Para não dizer que tudo são coisas ruins, né? Essa semana eu publiquei na minha página do Face, e alguns já devem ter visto, que a Conitec, agora, dia 8 de julho, que é uma comissão nacional que avalia a incorporação de novas tecnologias para ver custo-efetividade e tal, e assim, o impacto que isso vai ter, né? Assim, a incorporação de nova tecnologia no âmbito do SUS, aprovou a incorporação da imunoterapia no SUS, mas só 2 tipos de medicamentos, o nivolumab e o pembrolizumab. Semana que vem, os pacientes com melanoma vão estar usando essa medicação? Não, tá? Isso aqui foi o primeiro passo, certo? Isso aqui tem que dar, assim, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica é a que mais está à frente disso aí, né? Foi o primeiro passo, porque agora vai para um segundo, terceiro, quarto, quinto passo, porque a questão de agora, esses medicamentos são extremamente caros, né? Então vai ter a parte de negociação, a parte de logística, de capacitação do sistema público para receber isso aí. Depois que a Conitec aprova, normalmente se tem um prazo de 180 dias para que essa medicação esteja disponível no SUS. Mas no Brasil não é assim que funciona. Nós vemos recentemente uma medicação chamada pertuzumab para o câncer de mama, que foi dado o parecer favorável para a incorporação no SUS em dezembro de 2017. Até hoje, essa medicação não está disponível no SUS. Então, foi o primeiro passo, a gente não pode ficar aí, a Sociedade Brasileira de Oncologia não vai ficar inerte perante isso, né, porque é um medicamento que realmente impacta muito no tratamento do paciente com câncer. Hoje, a imunoterapia, ela está sendo importante e fundamental para o melanoma, câncer de rim, pulmão, mama, vários tipos de linfomas e leucemias, tá? Câncer de bexiga, dentre outros que eu não vou lembrar agora, certo? Mas é o primeiro passo aí que nos deixa cheio de esperança. Todas essas vias aqui, ó, vocês viram que é a complexidade do tratamento do câncer, né, de terapia-alvo, então você bloqueia mas já tem um crosstalking que desvia a ativação, né, isso falando, assim, das vias intracelulares, né, aqui do sistema imunológico, né, olha aqui onde é que fica o PDL1, ó. Nós temos aqui e o ACTLA4 aqui, né, nós temos esses 2 alvos hoje, mas olha quantos tem ainda, certo? Que às vezes a gente pode atuar num aqui, né? Mas adquirir uma outra via de escape aí. Então, mas, enfim, esse foi o primeiro passo e foi extremamente significativo, está sendo extremamente significativo para os tratamentos, para os pacientes com câncer. Acabando, então, assim, a gente fala muito também na complexidade do microambiente tumoral, né? Então, assim, nós estamos falando, vocês veem aqui, ó, isso aqui, ó, é aqui dentro da célula, né? Mas nós temos toda a complexidade extracelular muito relacionada com isso aqui, que é a conversação, que são as sinapses imunológicas
e entre as células, das células de defesa, das células vizinhas, que também interferem na progressão do tumor, né? Porque, vejam bem, se eu coloco anticorpos aqui, como é que esses anticorpos vão chegar lá no meio do tumor, né? Tem uma série de interações de células e de material mesenquimal que interferem na resposta imunológica. Então, todo o microambiente tumoral também interfere na resposta imunológica que está sendo estudada, né? Uma delas é a ADO, né? Da colina, que também interfere na resposta imunológica. E, além disso, nós temos o microambiente tumoral do leito tumoral, onde ele iniciou, mas também o microambiente tumoral nas metástases, né? O microambiente tumoral é diferente em cada metástase que esse paciente, que esse tumor está. E a resposta imunológica pode ser diferente em cada um desses tipos de microambiente. Além disso, isso aqui é uma coisa que eu inventei, né? Essa expressão, que é o macroambiente pessoal, né, que também interfere no tratamento do paciente como um todo, né? Nós temos a questão cultural, a questão política, que a gente está vendo aí hoje, né? Interfere, todo mundo está vendo isso, né? A questão tecnológica, o acesso tecnológico que esse paciente tem ou não, o ambiente onde esse paciente está inserido, a parte econômica, demográfica, né? Tudo isso interfere também no tratamento do paciente com câncer. Para tentar resolver toda essa complexidade do tratamento oncológico, né, e vocês veem que é complexo, né, a cabeça do ser humano, do oncologista, ela se torna insignificante quase perante todo esse nível de conhecimento que tem que ter para tomar a conduta. Baseado nisso, tá, a IBM desenvolveu um aplicativo, um software, que chama The Watson, que é um up-to-date extremamente melhorado, tá? Você coloca ali todas as características do paciente, todas mesmo, assim, do tumor, do paciente, e você escolhe que tipo de tratamento, que tipo de estudo você quer levar em consideração para escolher uma terapêutica. E esse Watson, ele vai buscar em tempo real, tá? Os estudos que você selecionou. Então, eu quero tratar um câncer de um paciente com melanoma, estágio tal, com idade tal, com comorbidades tal, e eu quero um tratamento e que esse tratamento seja suportado só por meta-análises, ou por estudos ensaios clínicos randomizados, multicêntricos, duplo cego, e dá um Enter. Esse Watson vai buscar em tempo real esses estudos e vai fazer uma análise dos estudos para ti. E vai entregar, ele vai fazer uma meta-análise, né, desses estudos para ti e vai te entregar um relatório com gráficos, com sobrevida, te dando uma indicação de qual o melhor tratamento para aquele paciente com um respaldo científico, tá? Porque enquanto eu dei essa aula para vocês aqui, já deve ter sido publicado mais ou menos uns 50 trabalhos, né, no mínimo, muito mais, de tratamento para câncer, e eu deixei de ver. Então, hoje, assim, a gente está estudando muito mais por demanda do que de forma passiva, ou seja, eu hoje de tarde não estudei câncer de mama, eu vou estudar uma terapia para câncer de mama HER2 no momento que eu tiver o paciente, amanhã, porque de hoje para amanhã já deve ter saído um outro estudo. Então, tudo isso que eu falei para vocês é extremamente complexo, é dinâmico, e a gente muitas vezes precisa de ferramentas assim para poder ofertar a melhor opção de tratamento para o paciente. Enquanto a gente está lá na ponta da lança tratando dos pacientes, vocês de bancadas estão aí, né, descobrindo coisas. E aí esse momento, esse tipo de interação do nosso grupo é extremamente importante para isso, né? Para a gente trazer um para o outro, né? Os problemas e as soluções. E às vezes o nosso problema pode ser a solução de vocês e a solução de vocês pode ser o nosso problema e vice-versa. Então é muito importante, né, esse tipo de interação entre o pessoal da bancada e o pessoal da clínica. Era isso para hoje, pessoal. Eu convido vocês a me acompanhar nas minhas redes aí e fazerem perguntas também lá, que é uma maneira também de nos incentivar a buscar, estudar e aprender e, enfim, saber cada vez mais sobre essa parte da medicina que é a oncologia, é uma especialidade tão instigante, desde o diagnóstico até o tratamento.